Como eu falei, o tema da minha mensagem hoje é o pastorado e o ensino feminino na igreja. Se as irmãs podem ou não ser pastoras, exercer liderança, é isso que nós vamos ver. 1 Timóteo 2,12, Paulo vai dizer assim: pois não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade sobre o homem, mas esteja em silêncio. E como eu já falei, daí muitos dão um argumento cultural. Isso era da cultura. Paulo termina dizendo assim: porque Adão foi criado primeiro e Eva depois. E Adão não foi enganado, mas a mulher é que foi enganada e caiu em transgressão. Todavia, ela será salva dando à luz a filhos, desde que permaneça com domínio próprio na fé, no amor e na santificação. Você não precisa ser nenhum teólogo, exegeta, você não precisa ser nenhum conhecedor de grego e hebraico. Não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade sobre o homem. Por quê? Por conta de um mandamento cultural? Não. Paulo remete à criação. Primeiro foi criado Adão e depois Eva, e foi Eva quem caiu em transgressão e não Adão. E ele ainda termina dizendo que, olha, todavia a mulher será preservada ou salva, como diz a versão século XXI que nós lemos, todavia a mulher será salva pela missão de mãe, as casadas e que podem ter filho normalmente, claro. Você percebeu que as mulheres de hoje, de dentro da igreja, elas distorcem completamente isso aqui que Paulo falou? Paulo diz: não lidere, não exerça autoridade sobre o homem e tenham filhos. O que elas fazem? Não têm filhos e querem mandar em casa. Elas fazem justamente o contrário. Não só mandar em casa, na igreja também. E eu fico imaginando lugares onde a mulher governa na igreja. Meu Deus, como o marido vai governar em casa? Não tem a mínima possibilidade. Mas eu vou deixar bem claro. Eu sou totalmente a favor do ministério feminino. Em que sentido? A Bíblia vai falar da importância das irmãs na igreja, tanto no Antigo como no Novo Testamento. As irmãs são de suma importância para que o reino de Deus possa avançar. Isso nós vemos em toda a Escritura, são fundamentais. Paulo ele vai citar Febe, Paulo ele cita várias mulheres que o ajudaram, ele diz, olha, Febe, minha irmã e protetora, ou seja, alguém que de fato ajudava Paulo. Jesus deu muita proeminência às mulheres. Lembra quando Jesus conversou com a samaritana? Conversou, ainda conversou sozinho. Samaritana, as pessoas nem conversavam, Jesus conversa com uma samaritana. Além de ser samaritana, ainda era mulher. Jesus vai e conversa. Somos totalmente a favor do ministério feminino. Todavia, nós não vemos nenhuma referência de mulheres liderando, mulheres ensinando a igreja de forma pública, assim como do púlpito, onde na congregação estejam homens e mulheres reunidos. Você não vê um exemplo sequer na Escritura. Hoje mesmo, de manhã, uma irmã me mandou uma mensagem no WhatsApp da igreja, né? Foi, pastor, fui convidada para pregar em tal igreja. Qual palavra o senhor me aconselha a levar? E eu disse sempre a ela, não vá. Não vá. Você não tem que ir, você não foi chamada para isso. Esse é um chamado dos homens. Os homens foram chamados a ensinar. Seja obediente a Deus, fiel à palavra e diga, não irei. Se ela for, eu já não sei, né? Mas o conselho bíblico eu dei. Eu vou falar que a mulher não deve liderar e vou também explicar o porquê. Algumas pregações atrás eu já falei das funções da mulher, várias coisas que as mulheres podem fazer na igreja e aqui eu vou apenas dar uma pincelada em algumas, dar uma ênfase em algumas. E, como eu disse, esta praga chamada feminismo tem entrado nas igrejas e de uma forma tão grotesca que antes era algo mais velado, né? Hoje não. Hoje é algo extremamente grotesco. O feminismo ele fez a cabeça das irmãs no lar, fez a cabeça das irmãs na igreja e fez a cabeça de toda a sociedade. Nós temos até um seriado, né? Não é nosso, claro, americano. Em inglês acho que é My Wife and Kids, mas aqui traduzido para nós, Eu, a Patroa e as Crianças. Para você ver que isso é o normal na sociedade. Onde a mulher, ela é a cabeça. Os desenhos animados, é assim que nós vemos retratados. Lembra do Simpson? O cabeça que tinha que ser o Homer era um barrigudo que vivia rotando.
O esteio da casa, que era o pilar, a sabedoria, era Marjorie, a mulher. O resultado dessa união, homem frouxo e mulher liderando, é Bart, um jovem desmiolado, sem rumo. Porque toda vez que nós invertemos essa ordem que Paulo diz aqui, citando a criação, meu irmão, não tem como as coisas certas. Não tem como, é isso que a Escritura diz, é isso que eu vou mostrar para você. Eu vou deixar bem claro, a Bíblia proíbe que a mulher ensine na igreja de forma pública. E por que é importantíssimo você saber disso? Porque, mais do que um ponto da nossa fé, nós estamos falando de uma atitude de corações diante do Senhor. E quando nós temos uma ordem clara como essa, que a mulher não exerça autoridade sobre o homem, que a mulher seja salva através da missão de mãe, de dar à luz. E então, ainda assim, as mulheres dizem, não, eu quero o microfone e eu quero mandar em casa e eu quero saber de pet. Não, filha, é besteira. Vocês viram a semana? Hoje eu vi. Já teve o culto pet a semana passada, retrasada, né? Hoje eu vi um cachorrinho ser batizado. Literalmente. A igreja católica, né? Eu acho que eles viram assim, calma aí, os crentes estão fazendo culto pet, a gente tem que ganhar deles em heresia. É possível, vamos ganhar. E tá lá o batismo do cachorrinho. Eu comentei lá, falei, eu não vejo a hora dele crescer para fazer primeiro Eucaristia e Crisma. Vai ser algo lindo. Mas o que falaram de um ponto da nossa fé? Nós estamos tratando de uma atitude de rebeldia de muitos cristãos. E muitos, sabe o que eles fazem? Diante desta passagem aqui, que é clara, eles simplesmente dizem assim, eles ignoram, eles dão desculpas, é isso que muitos crentes fazem. Eles dizem, olha, é um assunto polêmico. E por conta de dizer que é um assunto polêmico, eles não se aprofundam para saber, para descobrir as coisas. E então, por conta de ser algo polêmico, eles simplesmente apedrejam quem pensa contrário a eles, ou quem se coloca de um dos dois lados. Eles dizem, é um assunto polêmico, nós não temos algo definido, para logo depois dizer assim, você não pode falar que não tem pastora, que não existe mulher liderando, mas calma aí, você diz que é algo polêmico, não tem algo definido, mas a partir do momento que eu mostro biblicamente que não existe pastora, você quer me atacar dizendo que eu estou fazendo que é errado? É isso que muitos fazem. Mais do que falar sobre um assunto, como eu disse, eu vou falar de uma atitude do coração, principalmente das irmãs, principalmente das irmãs. Uma vez veio para a nossa igreja uma moça que ela tinha uma certa influência aqui em nossa cidade e dava palestras em vários lugares, pregava em conferências. E a primeira visita que eu fiz a ela, pastor, porque eu preguei na conferência tal, fiz isso, fiz aquilo. Sério? Como que funciona lá na igreja de vocês? Lá você não vai pegar o microfone, mas nem com reza brava. Passar longe. Se quiser cantar, a gente deixa. Orar nos pequenos grupos, no púlpito, não vai. Pergunta se ela veio próxima semana. Não veio. Nunca nem vi mais. Por quê? Um coração rebelde diante da palavra. Então é isso que a Escritura vai tratar. O feminismo, como eu disse, ele na igreja, ele veio por conta do liberalismo. O que é o liberalismo teológico? O liberalismo teológico, ele prega que a Escritura, ela não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. E não é apenas um jogo semântico. Ser a palavra e conter a palavra, isso faz toda a diferença. Porque se nós dizemos que a Escritura é a palavra de Deus, meu irmão, de Gênesis e Apocalipse, não há algo que discutirmos. É Deus falando. Se nós falamos que a Escritura contém a palavra de Deus, como os liberais, como que nós fazemos para discernir aquilo que é e aquilo que não é a palavra de Deus dentro da Escritura? E então é onde que nós vemos muitas feministas citarem Paulo, quando Paulo diz assim aos Coríntios, né? Olha, isso digo eu, não o Senhor. Eles pegam isso que Paulo diz para dizer, está vendo? Aqui é apenas uma opinião pessoal de Paulo. Não é uma doutrina. E se você continua lendo ali Coríntios 7, Paulo termina dizendo assim, olha, e eu sei que o Espírito Santo está em mim. E se ele está dizendo isso que o Espírito Santo está nele, em outras palavras, ele poderia dizer, olha, eu falando e Deus falando é a mesma coisa. Mas ainda que seja só um conselho de Paulo. É só um conselho, Paulo só deu um conselho ali, não permite que a mulher ensine. Uma coisa é eu dar um conselho para você, outra coisa é Paulo. Daí Paulo está dando um conselho para você, você diz, não vou seguir esse conselho não.
Tudo por conta de um coração rebelde. Primeiro as escrituras são negadas, depois rejeitam Paulo por completo. E rejeitando Paulo, rejeitam todo o Novo Testamento e a escritura em si. Conversava com um pastor da cidade vizinha aqui, e ele me dizia assim, olha, que todas as recomendações de Paulo nunca foram determinações divinas, mas apenas opiniões pessoais e costumes da época. Meu irmão, se eu e você não podemos seguir Paulo, vamos seguir quem? Escreveu 2/3 do Novo Testamento. É igual alguns cristãos dizem assim, o dízimo é da lei, por isso que eu não dou o dízimo. Uma que o dízimo ele vem antes da lei. Não, ali é Antigo Testamento. Daí, então, por conta disso, e no Novo Testamento também, há provas cabais de que temos que ser fiéis com o nosso dízimo também. Mas está lá. Não, o dízimo está lá no Antigo Testamento. E esse mesmo hipócrita vai lá e diz o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas calma aí, o dízimo não pode, agora o Salmo 23 pode. Os dois estão no mesmo testamento. Simplesmente pessoas com coração rebelde, que querem se enganar, ludibriar a própria mente. Em Gálatas 1:11, Paulo vai dizer que, olha, o evangelho que eu recebi não veio de homem algum, mas revelação divina. Então, se Paulo disse que o evangelho que ele recebeu veio de Deus, aquilo que Paulo falou também veio do Senhor. E se o Senhor falou através da boca de Paulo, meu irmão, cale-se diante dele toda a boca. Eu já falei para os irmãos, as igrejas liberais foram as primeiras a adotar o feminismo na igreja. E essas que adotaram o feminismo foram as primeiras que começaram a consagrar pastoras e foram as primeiras que começaram a se transformar nas igrejas inclusivas. Quais igrejas inclusivas? Aquelas igrejas que eles não veem problema nenhum em um homem sair contra o homem, uma mulher sair contra a mulher, porque aqui nós incluímos tudo. Consegue perceber que é um erro aqui e você não toma conta daquilo e aquilo vira uma bola de neve, vai aumentando a cada dia mais. Os irmãos aqui, vários, né, já foram militares, alguns são. É igual quando você vai dar tiro, não adianta. Se você dá o tiro, você dá aquela gatilhadinha aqui, assim, ó, aquela tremidinha básica. É 1 milímetro que você desvia aqui, você vai perder totalmente o alvo lá na frente. Totalmente. Então nós não podemos negligenciar esses princípios claros, porque lá na frente o erro vai ser muito maior. É o inimigo que precisa apenas de uma brecha para destruir a igreja por completo. Queridos, olhe para a Europa. A Europa, ela exportava pregadores para tudo que é lado, inclusive aqui. Hoje em dia, a única coisa que a Europa exporta é pornografia, promiscuidade, coisas que não prestam, porque começaram a ceder a esse tipo de coisa. Começaram a ceder à pressão cultural. Se tem algo que é forte hoje em dia em nossa sociedade, chama-se pressão cultural. Eu já conversei com amigos pastores de igrejas sérias, dizendo que puxa, mas a pressão para ordenar a mulher aqui está forte demais. Todo mundo falando. Nós não podemos sucumbir diante desta pressão do mundo. Qual que é a diferença do falso para o verdadeiro pastor? O falso não é aquele que fala apenas em nome do diabo. Não é apenas aquele que fala o que Deus não disse. O falso é também aquele que, com medo de ser verdadeiro, e perder pessoas, consequentemente perder a arrecadação, ele então suprime algumas coisas que estão claras na Escritura. Como eu disse, a cultura era outra. Sim, a cultura era outra. Só que os princípios são eternos. Os princípios da palavra de Deus não mudam, então nós não podemos negar a Escritura, nós não podemos fazer um malabarismo para encaixar aqui algo que fique bom para você, e não podemos principalmente mentir com algo óbvio que nós vimos. Eu quero passar alguns princípios aqui. Põe primeiro ali, por favor, Miguel. Primeiro, a mulher não deve exercer autoridade de homem ou sobre o homem. Chesterton, ele diz assim, chegará um dia em que teremos que provar ao mundo que a grama é verde. Exatamente o que nós temos que fazer hoje. Temos que, através de um texto claro deste, explicar. Não pode. Tem um texto que muitos têm dificuldade também, a respeito do dom de línguas, principalmente os nossos irmãos pentecostais. Eles vão falar aqui em Atos 2 ali, né, sobre a língua dos anjos lá e tal. E se você ler apenas o texto de forma corrida, você vai ver que o texto explica.
Quais são aqueles idiomas ali? Ele diz, olha, nós somos os partos, medos, elamitas, Mesopotâmia, Frígia, Ásia, Panfilha, Cirene, e cita várias cidades, e ainda diz assim, como nós ouvimos esses homens falar da nossa própria língua materna? Daí então você vem e mostra para um pentecostal isso. Pô, está claro aqui. Esse dom de língua que vocês falam, esses monte de sílabas desconexas, não tem a ver com o dom de Atos 2 de Pentecostes, porque aqui está explícito, são idiomas. Língua materna, o que é língua materna nossa? É o português. Daí você precisa provar para um pentecostal que a grama é verde. Mesmo contexto, claro. E a mesma coisa em relação ao pastorado feminino. Primeiro, esse texto aqui que nós lemos de Timóteo, meu irmão, nunca houve dúvida a respeito dele. Toda a Escritura corrobora para isso. Para que a mulher cumpra o seu papel que não é de liderança. Não porque ela é menos de forma alguma. As irmãs sabem. Tem muitas irmãs que são muito mais capazes que os homens. As irmãs têm o dom de fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Você já viu o homem fazer duas coisas junto? Não, falaram não. Não, esse não foi forte, indireto, hein? Você pode falar, ó. Você pode falar, ó, dá uma olhadinha no leite, só que fica de olho no feijão. Ou vai queimar o feijão, vai derramar o leite. Não dá, somos limitados. Eu vi esse de um vídeo, não sei quem mandou para mim. A mulher tá lá, ela põe a água para ferver. E ela põe a água para ferver e ela sai para dobrar roupa, pendurar, voltar, limpa, faz isso, faz um monte de coisa. O homem põe a água para ferver e faz o quê? Até ferver. Não tem a ver com capacidade. Tem a ver com ordenação divina. Além disso, eu desafio você, minha irmã e meus irmãos. Cite apenas uma passagem de uma mulher liderando o povo de Deus congregado. De uma mulher ensinando o povo de Deus de forma pública, como nós temos os cultos. Apenas uma. Você não vê um exemplo sequer de sacerdotisa, a não ser sacerdotisa de Baal. Ah, esse daí você vê. Tinham sacerdotes, tinham sumos sacerdotes, era da tribo de Arão, eram os descendentes de Arão, e sempre homem, você não vê uma mulher. E aí, então Jesus Cristo, ele vem e escolhe 12 apóstolos. No meio do caminho, um se dizia, que já era um desviado, só estava ali apenas fingindo. Judas morre, e então precisa de mais um. Lembrando, a mãe de Jesus estava ali junto com eles. Se você quisesse escolher uma mulher para representar uma liderança, quer uma oportunidade melhor do que essa? Opa, um morreu, eu preciso completar os 12. Mamãe está comigo sempre, gente. Essa é a hora dela. O que Jesus faz? Matias. O que os apóstolos fazem, né? Escolhem Matias. Ainda assim, mesmo com a mãe de Jesus Cristo ali, ela não é escolhida porque ela era inferior de forma alguma. Ela não foi escolhida porque Deus não incumbiu as mulheres de liderarem. Você não vê um exemplo sequer. Ah, pastor, mas isso era daquela época. Não, não era. Como eu disse, o princípio se mantém. Se você ler 1 Timóteo 3, onde Paulo começa a dar as características do presbítero, e às vezes você vê, né, presbítero, bispo e diácono. Por mais que são termos diferentes, eles são intercambiáveis, um faz a função do outro e significa a mesma coisa. Bispo, presbítero e diácono é a mesma coisa, pastor, mesma coisa. Então você vê ele dando as características ali, ele começa dizendo assim, marido de uma só mulher. Eu sei que aqui tem uma polêmicazinha, né, do tipo, será que alguém de segundo casamento ou alguém que tem uma mulher só? Mas independente disso, não é o meu tema hoje, mas repare, marido de uma só mulher. Então ele teria que ter usado, né? Mulher de um só marido. Mas não apenas marido de uma só mulher. E eu sei que quando eu falo isso, os exemplos que as pessoas sempre me dão é o seguinte, pastor, mas calma aí. A Escritura fala sobre Raquel, né? Não a minha, sobre a Raquel da Escritura. Raquel era pastora, pior que a única pastora que tem é a Raquel. Daí você vai lá ler. Gente, ela era pastor de bicho, de animal, de ovelha. Então quando alguém dá esse argumento, eu falo, meu Deus do céu. Pelo menos é um argumento um pouco mais inteligente, cite Débora. É outro argumento. Ai, Débora. Débora não era sacerdotisa. Débora era juíza. E ainda assim, mesmo sendo uma juíza, julgando o povo vai para a guerra. E ela diz assim,
Eu vou para a guerra. Por quê? Porque não tem homem aqui, mas para vocês vai ser vergonha. A única passagem que tem uma mulher liderando, não de forma eclesiástica, mas liderando o povo, é uma juíza e ela ainda diz, será vergonha para vocês. Meu Deus, não é possível. Entra aqui, muçulmano aqui, explode eu. O que a gente faz domingo? O domingo tem que vir outro irmão pregar. Explode o outro. Mas, calma aí. Vai ter que colocar uma mulher com esse tanto de homem aqui. Imagina a vergonha que seria para a congregação. Um amigo meu, na igreja dele, uma vez ele me disse, né? Pastor, mas eu não posso colocar minha esposa para pregar. Nem quando eu tiver de serviço, que ele era militar, né? Ficava de serviço e tal. Tem quantas pessoas na sua igreja? Já tem umas 50. Eu não tenho um homem. Um só. Você não consegue pegar um homem para abrir a escritura no Salmo 119 e lê-lo bem lentamente. Vai dar uns 35 minutos de pregação. Você não consegue achar? Um homem. Oh, cambada de homem frouxo que a gente vê hoje em dia. Que não assumem a posição. Então, Débora era juíza. E olha os argumentos contrários que eles dão. Eles dão o seguinte argumento. Olha, primeiro, Paulo era machista, judeu, sexista, e um monte de coisa, misógino. E eles dizem assim, olha, é uma passagem polêmica, como eu falei. Daí, por conta disso, eles fazem o quê? Eles não debatem sobre o assunto. Mas se você toma partido, eles xingam você. Xingam você. Você não pode falar isso. Além disso, historicamente, você não vê, até 1850, nenhuma pastora. Você não vê dúvida, até 1850, a respeito desse texto aqui, não permite que a mulher ensine. Aí, então, coincidentemente, nessa década, começa a surgir a primeira onda feminista. Então, o feminismo começa a vir devagarzinho, cavando, e então, depois de algumas décadas, eles já começam a pensar, será que é isso aqui que Paulo está dizendo mesmo? Quase 1900 anos, sem nenhuma dúvida. O feminismo entra, então, começam as dúvidas. Põe ali, por favor, o que o Wayne Grudem diz. O Wayne Grudem, ele diz assim, antes do advento das publicações feministas evangélicas, nos anos de 1970, as passagens polêmicas de hoje sobre as mulheres no ministério não eram consideradas obscuras, ou seja, não havia dúvida nenhuma. Até que começa o advento feminista. É a mesma coisa em relação a Darwin. Meu irmão, nunca se houve dúvida polêmica em relação a Gênesis. E Deus criou todas as coisas, do nada, sem matéria-prima, simplesmente dizendo que haja luz, o fiat, né? Que haja luz. Nunca houve dúvida. Daí então vem Charles Darwin, aquele doido da cabeça, e começa a implantar a questão do evolucionismo. E você precisa ter uma fé enorme para você acreditar na evolução, meu irmão. Se você acredita na evolução, você tem mais fé que muito crente. Você sabe como que Darwin diz que surgiram aqueles pescoços enormes das girafas? É que ele estava lá observando e ele percebeu que os animais começaram a comer, né, as plantas que estavam mais baixas, e então tinha que começar a dar aquela esticadinha para comer a do alto. Esticava mais, ficou aquele pescoção. Fala se não tem que ser muito inteligente para acreditar num negócio desse. Ou melhor, né? Microfonia, né? Baixa só um pouquinho do lado de fora. Abaixou aí? Tá bom, deixei para isso melhor. Então não havia dúvida em relação a isso daí. Agora, quando nós tratamos de assuntos como esse, que não são polêmicos, meu irmão, não são. Você fala bem, pastor, o que é um assunto polêmico? Escatologia. Escatologia, até hoje, eu tenho várias dúvidas. Amilenismo, pré-milenismo, pós-milenismo, pré-milenismo clássico, um monte de coisa. Tem. Agora, quanto a isso aqui, não há dúvida nenhuma. Lutero, ele dizia, olha, eu não sou polêmico. Eu apenas trouxe aquilo que a Escritura diz. E o que Lutero trouxe? Salvação pela fé. Justamente numa época onde a Igreja Católica cobrava pela salvação. Lutero vem e diz, não, a salvação é de graça. Só que quando nós falamos, olha, não existe mulher liderando, o que eles dizem para nós? Seus polêmicos. Tanta coisa para pregar, tanto hospital para visitar, e vocês preocupados com essas coisas. Não façam isso. A verdade é que muitos pastores são ignorantes. Ignorantes não é no sentido pejorativo, Deus me livre, né? Ignorantes no sentido de não ter o conhecimento básico a respeito de um assunto claro. Muitos são ignorantes. E a maioria, covarde. A maioria, covarde. A maioria até sabe aquilo que é correto, mas tem medo de falar. O tanto de pastor que eu já vi que acredita exatamente igual nós acreditamos em relação a línguas estranhas, por exemplo. Ele sabe, gente,
Está claro aqui em Atos 2. Só que ir para ele chegar na congregação e falar, essas línguas que vocês estão falando aí, mas é tudo irmãos também, né? Não é de Deus, não. E a coragem? A mesma coisa em relação ao apostolado feminino. E olha a mentira que eles ficam sempre dizendo. Talvez você já ouviu isso aqui. A mulher, ela pode exercer autoridade na igreja desde que esteja sob a supervisão de um homem. Se o marido, se o pastor diz, então não tem problema. Onde no texto está isso daqui? Em nenhum lugar. Nenhum lugar. Paulo diz que se alguém pregar um evangelho diferente desse daqui, que seja amaldiçoado, que seja anátema. Mas é a esposa do pastor. Meu irmão, a esposa do pastor é pastora desde quando? Muitas pessoas de outras igrejas vêm aqui, né? E na hora já vai falar que a minha esposa é pastora. Raquel fica até nervosa já. Não, mas chama de Raquel. Não, pastor, você não é esposa do pastor? A Camila, esposa de Edivaldo, é pedreira, então? Não tem como. Consegue ver que não dá? A esposa de um sargento é sargenta? Não, pastor, mas é por consideração. Não existe. Até o próprio caso de Pedro. Meu Deus, Pedro era apóstolo. E Pedro era casado, tanto é que Jesus curou a sogra dele, você lembra? Ora, para ter sogra, não é casado. Ele não fala na escritura que a esposa de Pedro era chamada de apóstola. Agora, por que aqui a gente vai usar esse princípio? Não vamos. Há casos em que a mulher, ela é pastora na igreja, mas o marido não é pastor. Daí é pior ainda, né? Eu fico imaginando uma situação dessa. Chega na igreja, quem manda? É a mulher. É ela que comanda. Daí chega em casa, ela diz, amor, portão para dentro, ó, você que manda, querido. Você acha que ela vai conseguir fazer isso? Não vai. Se ela governa a igreja, ela vai governar a casa dela também. Segundo, isso é bem curtinho, já estou encerrando. Uma das coisas que as mulheres podem fazer, por exemplo, a mulher pode profetizar. Põe 1 Coríntios ali, por favor. E pode pôr os outros. Põe 1 Coríntios primeiro. 1 Coríntios, Paulo vai dizer assim, volta ali. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapado. Tem os outros ali? Pode pôr para frente. Pode pôr os dois. Romanos, Paulo vai dizer, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé, se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou que ensina, esmere-se no fazê-lo. Em Efésios 4:11 ele diz, e ele mesmo quem? Jesus, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Você vê Paulo dizendo que realmente há funções diferentes ali, pastor, mestre, mas via de regra, ensino está sempre associado à liderança. O ensino está sempre associado à liderança. Então, é isso que as mulheres não podem fazer. Cargos que demonstram liderança. Não há problema profetizar, como ele diz. O que seria profetizar? É você falar algo da parte de Deus de forma espontânea para uma pessoa, numa oração, uma palavra de incentivo, de ânimo. Qual o problema? Às vezes alguém passando por uma dificuldade, você, irmã, você deve ir lá e incentivar essa pessoa. Olha, creia, porque a Escritura diz que o Senhor é contigo, que ainda que o choro dure uma noite, a alegria vem pela manhã. Vocês devem fazer isso. Wayne Grudem, põe ele, por favor, Miguel. Ele vai definir profecia da seguinte forma. Profetizar é exprimir algo que Deus trouxe à mente espontaneamente, ao passo que ensinar é explicar ou aplicar a Escritura. Era o ensino e não a profecia que provia as normas doutrinais e éticas pelas quais a igreja norteava. O que ele está dizendo é, historicamente, as irmãs falarem de Deus, da parte de Deus para alguém, nunca houve problema. O problema estava em relação ao ensino, porque as doutrinas eram com base no ensino, e ensino e liderança estão ligados. Como eu disse, você não consegue me citar um exemplo sequer, de uma mulher ensinando doutrina, de uma mulher pregando a uma congregação mista com homens e mulheres, nem apenas um. Aqui, faz um tempo que eu já assisti, eu acho que eu coloquei, põe a fala da mulher ali, por favor. Eu assisti uma vez, é um canal, acho que é lá na Cultura, não sei nem se tem mais, né? É um programa sobre debate, e tinham duas mulheres debatendo. Uma chamada irmã Suênia, que ela era presbiteriana, se eu não me engano,
e uma outra pastora, chamada pastora Valéria Aparecida. Tem ali, né? O Ministério Pão da Vida. Isso aqui não estou expondo ninguém, porque é internet, você acha lá, até o link está lá em cima, tá vendo? A Suene Barbosa, né, jornalista da Igreja Presbiteriana, a irmã Valéria lá, pastora da igreja. E então, essa pastora diz assim: quando os homens negam reconhecer o pastorado feminino, será que eles não estão com medo? Não seria uma forma de não abrir mão de sua proeminência? Não seria temor das mulheres se destacarem mais do que eles? As mulheres são mais dedicadas, mais estudiosas, levam as coisas mais a sério que os homens. A mulher do século XXI pode falar e deve falar. E eu ouvi isso aqui e falei, gente, deve ter o sovaco cabeludo também essa irmã, só pode. Feminista, mas de carteirinha. Muito feminista. Você consegue ver? Toda a doutrina feminista expressa em apenas uma fala. E de uma crente. De uma irmã extremamente feminista. E então, se você reparar, isso aqui é interpretação totalmente cultural, sociológica, da nossa época. Não é isso que as mulheres dizem? A mulher tem que estar onde ela quiser estar. Mas se você, irmã, falar que você quer estar em casa, cuidando dos filhos, não pode. Qualquer lugar, desde que não seja em casa. E se você puder, depois assiste esse debate, eu mando lá para você no WhatsApp. E é tão interessante que ela faz essa fala, e põe a resposta, por favor. E você vê a expressão da outra irmã, né, reformada lá. Tipo assim, eu não estou acreditando que eu estou ouvindo isso de uma mulher. Ela chocada, ela diz assim, nossa, eu acho tão triste pensar dessa maneira. Você vê a expressão dela terrível. Depois continua, põe para frente, por favor. Tem lá, já tem, né? Depois a pastora de novo diz assim, quem recebeu o dom de ficar em casa para cuidar da casa e cozinha, que fique. Quem recebeu o dom de pregar, liderar, pregue e lidere. Tem mulheres que pastoreiam muito melhor que os homens. Tem mulher que faz coisa muito melhor que homem? Óbvio que tem. Mas em relação à obra de Deus, não é quem faz melhor e quem faz pior. É quem está sendo obediente e quem não está sendo obediente. Ponto. É assim que resolvemos. E a Suênia termina dizendo, se eu percebo que biblicamente é errado, eu preciso me humilhar e fazer o que é correto. Vida cristã é humilhação. Precisamos quebrar o que idolatramos em nosso coração. Para mim também não foi fácil, mas é bíblico. Depois dessa daqui, gente, eu fui dormir feliz. Porque não deve ser difícil. Não deve ser fácil, melhor dizendo. A mulher tem uma posição de proeminência e de repente ela diz, mas calma aí, isso não é bíblico, eu vou colocar de lado. Uma irmã uma vez me dizia, pastor, mas faz anos que eu lidero a igreja, o que eu devo fazer? Renuncie. Diga para a igreja que você errou durante todos esses anos e que você está usurpando uma posição que não é sua, mas deve ser do homem. Oh, meu irmão, mas tem que ter o coração muito quebrantado. Tem que ser muito humilde para diante deste confronto da Escritura, dizer, eu errei. É por isso que a Escritura diz, bem-aventurados os humildes. Porque reconhecer o erro, meu irmão, é dificílimo. Mulher liderar a igreja é mais do que incoerência, é rebeldia. Pastor, mas calma aí, tem mulheres que ensinam corretamente. Como eu disse, a questão não é se ensina corretamente ou não. A questão é bíblico. O Senhor mandou, se o Senhor não mandou, nós não devemos fazer nada. Cuida de seu irmão. Cuida das outras pessoas. Se preocupe com almas. Isso é se preocupar com almas, é livrar pessoas do erro. Ou imagina o seguinte. Ontem aconteceu isso lá em casa. Eu só vou exagerar um pouquinho aqui na ilustração aqui, mas aconteceu algo basicamente assim. Eu saí para fazer umas visitas com a minha esposa e deixei o mais velho cuidando dos outros dois. E disse a ele, não esquece, dá banho no seu irmão e dá mamar para ele antes de dormir. Tá bom? E então, eu chego em casa, eu vejo o menorzinho com o pé preto já dormindo, todo suado. Filho, seu irmão nem tomou banho. Pai, esqueci. Filho, e mamar, você de mamar para ele. Nossa, não lembrei também. Pai, mas eu limpei a cozinha. Olha lá, você vê como a cozinha está limpinha. Joia, limpou a cozinha. Mas o que eu mandei fazer? Era cuidar do irmão.
E ainda que você fez outra coisa importante e necessária, você não fez o principal, não obedeceu. É a mesma coisa que essas irmãs fazem em relação ao Evangelho. Elas fazem coisas que são necessárias, importantes, mas fazem desobediência. E o que Deus quer de mim e de você, acima de tudo, é fidelidade, obediência. Obedecer é melhor do que sacrificar, diz a Escritura. Então, que a nossa maior preocupação seja justamente esta, obedecer. Eu conheço uma pastora ungida, e eu não conheço nenhuma. Conheço fingida, conheço de monte. Mas ainda que, a pastora orou, fulano foi curado. Fulano não tinha uma perna, a pastora orou e nasceu outra perna. Ainda que aconteceram coisas milagrosas mesmo. Lembra o exemplo de Sansão? A Escritura diz que Sansão, ungido por Deus, saiu com prostituta. Sansão. Que Sansão desobedecia os seus pais. E Sansão foi extremamente usado por Deus para matar um monte de filisteu. Só que o fato dele ter sido usado por Deus para matar vários filisteus não faz com que eu e você venhamos a anular a desobediência dele. Ele continuou desobediente, saiu com prostituta, desobedecer pai e mãe. Ainda que ele fez grandes coisas para o povo de Deus, não anula o fato dele estar em desobediência. E para encerrar, eu sei que quando eu digo isso aqui, sabe quais os argumentos que comumente eu ouço? Primeiro, o seguinte: vocês estão falando que não pode ter pastora, mas vocês usam o véu? Hoje a gente usa, né? Na boca, né? Máscara. Se for esse aí, vai, né? Daí então o argumento é esse aí. Mas vocês não têm pastora, mas vocês usam o véu? E repare que o argumento deles não é assim. Calma aí, vocês estão errados. Teologicamente eu vou mostrar para vocês que sim, pode mulher liderar. Não é. O argumento é sempre o argumento ad hominem. É quando você não consegue desconstruir um argumento, você faz o quê? Você desconstrói o argumentador. É sempre essa falácia argumentativa. Como eles não conseguem desconstruir o argumento, ou fala que a gente não presta, que a gente é ladrão, isso, aquilo, ou então começa a dizer outras coisas. E eles não dizem o seu argumento está errado, porque eles sabem que o argumento está certo. E eu vou provar para você primeiro que a gente cumpre o mandamento do véu. Em que sentido? Por quê? O véu ali era algo simbólico, simbolizava a submissão da mulher. Submissão. Por mais que tinha essa cultura do véu demonstrando a submissão, hoje em dia nós culturalmente, as irmãs demonstram também a submissão, só que não dessa forma. Mas de que jeito? Respeitando o marido, tratando como chefe do lar, não falando com ele de qualquer jeito. É a mesma coisa. E o argumento deles é assim, olha, já que nós fazemos uma coisa errada, qual o problema em errar outra também? O Hernando Dias Lopes, ele diz assim, que o véu ele era um símbolo de decência. E se o véu era um símbolo de decência, quando vocês, irmãs, vêm de forma decente para o culto, com uma roupa que não marque o corpo, sem uma roupa curta, sem um decote, vocês estão obedecendo a este mandamento. Vocês que são casadas, obedecendo o mandamento do qual? Da submissão, da honra, da obediência ao marido. E como eu falei, os elementos culturais, ainda que eles mudem, mas o princípio permanece. É mais ou menos o seguinte, eu tenho que ir minha aliança, né? Daí vamos lá, você aqui na igreja você sempre me vê de aliança. Mas de repente um dia eu vou numa festinha que o fulano chamou lá. E daqui a pouco você olha e vê o pastor e fala, nossa pastor, cadê a aliança? Sumiu. O que um homem casado sem aliança simboliza? Seja sincero. Pastor, simplesmente um homem esquecido. Tô na pista. Tô livre. É isso que ele está dizendo. Vem em mim que eu tô facinho. É isso que representa. Isso aqui é apenas algo simbólico. O amor pela minha esposa não está nesse objeto de R$5. Não está. 5 mesmo. Paguei um chinesinho lá, porque a minha eu perdi, já falei para os irmãos. Meu amor pela minha esposa não está aqui. Está no compromisso. Isso aqui é apenas um símbolo de que eu tenho um compromisso com ela. Um símbolo para que ela veja, não. Para que as outras pessoas possam ver. Opa, aquele dali é casado. Não dá nem para chegar perto.
Na igreja, as mulheres, como eu disse, podem orar, profetizar, cantar em público, podem falar às outras irmãs, devem aconselhar umas às outras, podem ensinar de forma particular. Olha, tem alguma irmã com alguma dificuldade, com algum problema, vai lá, minha esposa estava aqui, conversando com a irmã antes do culto. Esta é a função das irmãs, não apenas a esposa do pastor, mas de todas as irmãs mais experientes. Só que nós não podemos confundir, né? Ensinar de forma particular com liderar, exercer uma posição de liderança. E como eu falei, para encerrar, né? Não tem nada a ver com ser mais, ser menos, irmãs. Deus me livre mesmo de pensar isso, não é. É apenas funções diferentes. O homem e a mulher, eles são complementares. Complementares no sentido de um faz uma parte e o outro complementa. E assim na igreja também. Na igreja tem várias coisas que as irmãs podem fazer. Pode fazer faxina, sabe? Pode vir limpar a igreja, pode cozinhar, pode fazer bolo para trazer depois do culto. Aí você vê a tanta coisa que você fazer, irmã. Tem várias coisas para fazer. O feminismo ele veio para dividir e para trazer confusão nos lares, mas também na igreja. E como eu falei, o que está em jogo aqui não é quem é capacitado, quem tem mais inteligência, sabedoria. Mas o que está em jogo aqui é nós, como cristãos, estamos sendo obedientes a Deus? E se estamos sendo obedientes a Deus, isso é o mais importante. Amém, meus irmãos?